Existe um comportamento intrínseco que o ser humano faz desde os primórdios, ainda que afirme que não é religioso, que é a necessidade fundamental de transformar coisas em algo sagrado. Não estou falando de respeitar a Deus, estou falando de outra coisa, dessa urgência de pegar algo visível, um lugar, um objeto, um gesto e dizer: aqui sim, aqui Deus me escuta mais. É como se o reino do espiritual precisasse de uma superfície física, como se a própria consciência humana necessitasse de um ponto fixo e inabalável para se apoiar. Você vê isso em praticamente todos os lugares, e aqui na cidade de Roma podemos encontrar muitos exemplos. Portas santas, um presépio sagrado, uma pedra venerável, como se a nossa esperança estivesse firmemente presa em uma madeira muito antiga. Alguns procuram um manto, um tecido, uma relíquia, como se a fé pudesse ser comprovada pelo toque, ou como se a alma precisasse de evidências para sentir com os dedos. Aqui está o ponto. A questão não é se as pessoas fazem isso. A questão é por que elas fazem. Por que nos dá calma tanto tocar algo e chamar isso de sagrado? Por que sentimos que se fizermos o gesto certo, no lugar certo, com o objeto certo, então Deus estará mais perto? Isso é fé ou é o desespero tentando buscar controle? É devoção ou é uma forma sofisticada de negociar com a culpa? Porque quando a culpa pesa, o ser humano procura balanças. Se eu fizer isso, talvez Deus me perdoe. Se eu caminhar aqui, talvez eu possa recomeçar. Se eu tocar nisso, talvez eu sinta paz. Quero te levar comigo a um desses lugares extremamente famosos e muito visitados por diversos peregrinos católicos romanos. Aqui em Roma, bem ao lado da majestosa Basílica de São João de Latrão, existe um santuário especial que guarda uma escada central composta por 28 degraus de belíssimo mármore branco. Essa escada é conhecida há séculos como a Escala Santa ou Escada Santa, e antigamente, muito popularmente, era chamada de Escada de Pilatos. No século XVI, a vasta área do antigo complexo arquitetônico, que servia como residência papal na Idade Média, encontrava-se em pleno processo de reorganização e, em 1589, o Papa Sisto V ordenou que a escadaria fosse transferida e integrada ao edifício onde está situada hoje. Ao longo de muitos séculos, a escada foi desgastada de forma física e contínua por joelhos humanos, tanto que, no século XVIII, tomou-se a firme decisão de cobri-la com madeira para preservar e proteger o mármore. Por isso, durante muito tempo, o que as pessoas tocavam não era o mármore exposto, mas sim essa cobertura. Você deve estar se perguntando, como essa escada chegou até aqui? Por que essa estrutura é chamada de Escada Santa? A tradição católica afirma que esses degraus sagrados são as escadas de Pôncio Pilatos, que ficavam na antiga cidade de Jerusalém, por onde Jesus teria subido caminhando para o seu julgamento final. Então, de acordo com o que conta a tradição de Helena, a mãe do imperador Constantino, ela ordenou que trouxessem essa escada sagrada diretamente de Jerusalém, ainda no século IV, para ser preservada aqui na cidade de Roma. Agora, será que isso é verdade? É algo que pode ser comprovado histórica e arqueologicamente, ou são apenas palavras de tradição sem nenhum fundamento? Quando a gente analisa as fontes históricas mais sérias, não opiniões devocionais, mas estudos de caráter enciclopédico e histórico, aparece um dado importante que quase nunca é mencionado aqui. A sua origem, essa escada não foi identificada imediatamente como a escada do Pretório de Pilatos em Jerusalém. Ao longo de muitos séculos, ela foi compreendida e vista simplesmente como parte funcional do antigo Palácio de Latrão, que era um vasto e extremamente importante complexo arquitetônico de Roma, onde residiam os sumos pontífices. Ou seja,
No início de tudo, não existia ainda aquela ideia popular e difundida de que esses degraus de pedra tinham sido trazidos diretamente de Jerusalém. Agora, a identificação dessa escada como a escada de Pilatos foi se desenvolvendo gradualmente com o tempo e acabou se consolidando vários séculos depois, aproximadamente entre os séculos 18 e 19. É justamente nesse exato período que, no vasto mundo católico romano, começa a ganhar muita força a cultura das peregrinações sagradas, das relíquias e da memória física da paixão de Jesus Cristo, que, segundo se dizia na época, teriam sido trazidas com cuidado até aqui, até a cidade de Roma. Então, todo esse movimento surge de uma tradição devocional que foi se consolidando gradualmente à medida que as pessoas buscavam espaços físicos e concretos para expressar sua fé, seu arrependimento e o seu profundo desejo de alcançar o perdão. Se a pessoa fica apenas com a emoção passageira do lugar, isso se torna algo muito simples. Você sobe, chora, sente e pronto. Por um lado, a grande maioria das pessoas não sobem essas escadas históricas apenas porque leram um dossiê arqueológico detalhado. Elas sobem porque carregam culpa, dor, medo ou o desejo de recomeçar e precisam de um ato físico que lhes diga: não só pensei nisso, eu realmente fiz. Essa necessidade de tocar algo que chamaram de sagrado, mesmo que não seja. Ao passarmos por essas portas, a primeira coisa que podemos notar é que as pessoas abaixam o tom de voz. Alguns tiram os sapatos, outros se ajoelham sem dizer nada. À nossa frente estão os 28 degraus sagrados, posicionados meticulosamente um após o outro, hoje protegidos, mas claramente marcados por muitos séculos de uso constante. Aqui, essa escada não se sobe simplesmente andando, se sobe com humildade de joelhos. Pessoas de todas as idades começam essa jornada de subida espiritual muito lentamente. Cada degrau é uma pausa. Muitos param por alguns segundos, outros apoiam a testa e outros fecham os olhos. Há quem murmure orações quase imperceptíveis. Há outros que, com lágrimas, não se escondem, mas no silêncio dizem mais do que qualquer palavra. Alguns levam fotografias nas mãos de seus familiares, de seus filhos, de seus pais, esposos, companheiros, para as pessoas que já se foram ou que estão passando por algo difícil. Outros apertam um terço, outros simplesmente sobem com o olhar fixo no próximo degrau, como se cada um representasse um peso diferente que precisam soltar. Agora, os evangelhos nos dizem que Jesus foi levado diante de Pilatos, foi interrogado, julgado injustamente e condenado. O texto sagrado não se detém apenas na descrição técnica de escadas, degraus ou do percurso físico percorrido. O foco central da narrativa do Evangelho não está meramente em onde Jesus caminhou fisicamente, mas sim no que estava acontecendo naquele exato momento. Os inocentes sendo injustamente julgados, os justos carregando o fardo pesado que não lhes cabia, e Deus permitindo que a própria injustiça humana atingisse o seu ponto mais sombrio e doloroso. Jesus não vai ao julgamento para conquistar a salvação de ninguém através do limitado esforço humano. Ele entra voluntariamente no julgamento para assumir sobre si aquilo que nós, por nossas próprias forças, não conseguimos carregar. E aqui começa o choque com a nossa lógica, porque tendemos a pensar: se eu subir, se eu fizer, se eu sofrer, se eu pagar, então me aproximo de Deus. Mas no Evangelho de Jesus acontece o contrário. É Deus quem desce para se aproximar do ser humano em sua fragilidade, e essa ideia fundamental não é nova, está plantada desde muito cedo nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, em Gênesis 28, encontramos a história de Jacó. Ele está fugindo, está cansado, com a mente cheia de culpa pelo engano que havia cometido. Ele se encontra sem um rumo claro. Ele não está em um templo,
não está espiritualmente limpo. Ele está dormindo profundamente no chão frio, usando apenas uma pedra dura como travesseiro. E ali ele tem um sonho maravilhoso. Ele sonha com uma escada magnífica que liga o céu e a terra e vê os anjos de Deus que sobem e descem constantemente por ela. E o próprio Deus Todo-Poderoso lá em cima, não o repreendendo, mas reafirmando uma promessa para Jacó, que se encontrava naquela complicada situação. Agora, um detalhe-chave: Jacó não sobe pela escada, não a escala, não a conquista. A escada está ali porque Deus a coloca, não porque Jacó a constrói. Séculos depois, Jesus retoma essa mesma imagem. E é aqui que tudo se esclarece quando ele diz a Natanael: de agora em diante, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:51. Jesus não diz: vocês verão uma escada. Ele diz algo muito mais forte. A escada já não é um objeto, já não é um lugar, já não é um rito. A escada sou eu, diz Jesus. É o Filho do Homem. Isso significa que o acesso a Deus já não passa por subir de joelhos, nem por percorrer um caminho físico, muito menos por repetir um ato esperando alívio para a consciência. A escada é Cristo, o único mediador, o único que nos conecta com o céu. E Jesus, só Cristo, é quem conecta o céu com a terra. Quando transformamos escadas, portas, paredes, gestos ou lugares no centro, sem perceber, estamos dizendo: eu faço movimento em direção a Deus, mas o Evangelho insiste em outra direção. Deus fez o movimento em nossa direção, não nós em direção a Ele. Agora, estamos usando símbolos para lembrar de Cristo? Ou estamos usando símbolos para substituir aquilo que só Cristo pode fazer? Porque quando o símbolo ocupa o lugar do Salvador, a fé se torna um fardo. Mas quando Cristo ocupa o centro, até mesmo o cansado, o culpado e o quebrado têm acesso sem degraus para subir. Muitos vêm a lugares assim com uma ideia por dentro. E mesmo que não digam em voz alta, sentem isso. Se eu fizer isso, talvez Deus me abençoe. Se eu sofrer um pouco, talvez Deus me perdoe. Se eu subir esses degraus, talvez minha família mude. Talvez meus filhos estejam protegidos. Talvez Deus me veja de forma diferente. E eu entendo, porque quando a gente ama a família e sente medo, a gente busca garantias. Quando a gente carrega uma culpa, busca alívio. Quando a gente está desesperado, procura algo que possa controlar. Mas ouça isso com calma. Deus não se compra. A bênção não se negocia. O perdão não se paga. Se hoje você está buscando o bem para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua casa, não tente pagar a Deus com gestos. Não coloque suas esperanças em uma escada, em uma pedra, em uma porta, em uma parede, em um ato físico que parece sagrado, porque o Evangelho é mais forte do que isso. Você não precisa de escadas para subir até Deus, porque Deus já desceu até você na pessoa de Cristo. Você não precisa de um lugar específico para que Ele te ouça. Não precisa de um objeto para que Ele te perdoe. Não precisa conquistar acesso. Você precisa de Cristo. Ele é a escada, Ele é a porta, Ele é o mediador, aquele que conectou o céu com a terra, não com mármore, mas com a própria vida. Então hoje, se você está preocupado com sua família, faça o que o Evangelho realmente convida. Peça isso a Deus de coração, com honestidade, com lágrimas se for preciso, com fé pequena se for tudo o que você tem, mas peça a Ele como um filho, não como um cliente, como alguém que confia em um pai, não como alguém que tenta impressioná-lo ou pagar uma dívida. E se hoje sua consciência pesa, não se aproxime pelos seus méritos, pelo que você fez de bom.
Aproxime-se, porque nele você encontrará graça, porque a mensagem mais escandalosa do cristianismo não é que exista um lugar santo, mas que em Cristo Deus abriu o acesso para quem não merece, para quem está cansado e para quem se sente distante. Aqui na histórica cidade de Roma há muitos degraus, mas o Evangelho te diz claramente: não suba com esforço para ser aceito. Venha hoje a Cristo porque você já foi buscado por Ele.